última Páscoa e a última ceia. Vamos ler Lucas, capítulo 22, do 7 ao 20. Ele tem como título A Última Páscoa, a Ceia do Senhor. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição para a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. O mundo distorceu o sentido da Páscoa totalmente. Páscoa não tem nada a ver com coelho, tem a ver com cordeiro. Foi criada uma ordenança por Deus, que foi revelada lá no Egito. Está em Êxodo, no capítulo 12, que foi falado no vídeo anterior. E determinou que a Páscoa fosse celebrada solenemente por todas as gerações e que deveria ser ensinada a cada nova geração. Todos os anos, quando chegava a época da Páscoa, mesmo estando no deserto, os hebreus já se preparavam para celebrar a Páscoa. Cada casa, cada família celebrava a sua Páscoa, preparavam a sua ceia de Páscoa. E eu quero falar rapidamente como era esse ritual na preparação e na celebração da Páscoa dos judeus. Na verdade, eles fazem isso até os dias de hoje. Então, na mesa, eles colocam os pães asmos, que são os pães sem fermento, o molho de ervas amargas e o cordeiro assado. O ritual ele acontece da seguinte forma: eles preparam 4 cálices, ou seja, 4 taças. Cada uma delas tem um significado e um momento específico para serem bebidas. O representante da família, ou seja, o pai ou o avô, ele se levanta, pega a primeira taça, que é a taça da santificação. Nesse momento ele ora, enquanto a taça vai passando por cada um que está na mesa. Cada um bebe do cálice até chegar nele novamente, e aí ele bebe no final. Aí vem a segunda taça, que é a taça da explanação. Eles comem o cordeiro, as ervas e levantam a taça. Nesse momento, alguém pergunta: por que essa refeição é separada de todas as outras? Então o representante da família começa a explanar e contar a história que aconteceu no Egito. E essa história é contada com muito orgulho, com muita exaltação, porque o Senhor Deus de Abraão, com seu braço forte e sua mão poderosa, tomou o povo de Israel, tirou do Egito e os libertou. E vão contando orgulhosamente essa história. Então eles passam para a taça, passam a taça, todos bebem novamente, né? Aí vem a terceira taça, que é a taça de ação de graças. Ele pega o pão, parte e diz: Tomai, parti e comei, porque esse é o pão da aflição que os nossos pais comeram lá na terra do Egito.
Daí eles se emocionam, choram, comem e passam a taça de ação de graças. A quarta taça é a última, né? É a taça do louvor, da alegria, da celebração. Em hebraico eles chamam de o grande Halel. O Salmo 136 ele retrata bem esse momento. A partir do versículo 10 fala bastante sobre isso. Depois disso eles saem dali cantando, celebrando, e esse é o encerramento da Páscoa deles. Deus não estava interessado nos rios de sangue que eram derramados no Antigo Testamento. Mas todo aquele sangue apontava para um único sangue que seria derramado, o do Cordeiro. Em Apocalipse, no capítulo 13, diz que vão adorar a besta e o falso profeta todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tem um Cordeiro morto desde a fundação do mundo, e esse Cordeiro é Jesus. Isso se repete anualmente na casa dos judeus. No tempo de Jesus, se fazia todos os anos também. Todo judeu sabe como se prepara uma Páscoa, uma ceia de Páscoa. O ministério de Jesus durou 3 anos. Então Jesus passou 3 Páscoas, por 3 Páscoas. A primeira Páscoa de Jesus está lá em João 2, no versículo 13, que foi marcada pela purificação do templo. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No versículo 14 diz que ele achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Aí no verso 15 diz que, tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo. Então, essa foi a primeira Páscoa. A segunda Páscoa está em João 6, que foi marcada pela multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. E no terceiro ano de Jesus, ele fez uma Páscoa VIP. Ele manda Pedro e João prepararem a ceia da Páscoa. Deu todas as orientações. Eles sabiam como preparar uma Páscoa, porque eles eram judeus. E todos os judeus sabem como preparar a Páscoa. Então eles seguiram as orientações de Jesus e encontraram tudo como ele tinha dito. Ok. Aí na hora H, Jesus com a mesa posta, as 4 taças, o cordeiro assado, o molho de ervas amargas e os pães asmos, ele se levanta. E eu quero que vocês imaginem essa cena. Ele conseguia ver tudo, porque ele era Deus, ele conseguia ver o futuro. Ele se levantou, olhou para o rosto dos discípulos e fez um discurso. Eu tenho desejado comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Com certeza. Ele falou isso quando ele levantou a primeira taça, a taça da santificação. Então ele passou a taça, eles seguiram o ritual, comeram tudo direitinho, né? Mas quando chegou na terceira taça, o momento do pão, ele disse: tomai, parti e comei. E aí, gente, todos esperavam que ele dissesse, conforme o ritual: este é o pão da aflição, que nossos pais comeram no Egito. Era isso que eles esperavam. Mas ao invés disso, ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. É possível imaginar o susto nos rostos dos discípulos. Eu consigo imaginar isso. Eles devem ter pensado: ele errou, não é assim. O que aconteceu? O mestre esqueceu como que é feito a cerimônia da Páscoa? Não, ele não esqueceu. O que Jesus estava querendo dizer naquele momento era que, assim como o pão, esse pão está dissolvido em vocês, dentro de vocês, no corpo de vocês, de modo que ninguém poderá separar esse pão de vocês, é assim que eu quero estar, tão unido, tão dissolvido em vocês, que ninguém possa nos separar. Eles comeram. Depois disso, Jesus toma o cálice e resolve um outro problema que dura mais
de 700 anos. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31 até o 33, menciona que viria dias que Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eles não entendiam essa aliança, porque toda aliança era selada com sangue, como está escrito lá em Êxodo 24, se você ler, você vai ver. Agora, na ceia, Jesus Cristo diz: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso em memória de mim. A Páscoa simboliza o desejo de Jesus de nos tornar um com Ele, que tenhamos uma aliança com Ele por meio da sua carne e do seu sangue, e que nada nos separe dele, que reconheçamos o seu sacrifício. A Páscoa é Jesus, definitivamente.